posso fazer para a igreja dar fruto? Porque quando eu me preocupo com as coisas de Deus, o que Deus faz com as minhas? Se preocupa com as Ele minhas. resolve as minhas. Aleluia, é verdade. É assim que Deus funciona. Já que você está resolvendo os meus, porque Deus não pode descer aqui e pregar para as pessoas. Ele precisa de uma boca, ele precisa de um corpo. Não sei se vocês sabem, a gente, ser humano, se preocupa muito com coisas. Deus se preocupa com pessoas. Todas as vezes que as pessoas são destruídas, Deus destrói as coisas. Sabia disso? A gente está chorando a Deus porque tem que pagar nossas dívidas. E Deus está preocupado com a gente. Não é com as nossas dívidas. Por quê? Porque se Ele conseguir resolver você, você é capaz de resolver os seus problemas. O dia que Adão pecou, Adão destruiu a humanidade dentro dele. Deus falou assim: vamos dar fogo em tudo, pode matar tudo, pode acabar com o mundo. Porque tudo que foi feito na terra foi feito para servir o homem. Quando o homem se perdeu, para que vai ter essas coisas de novo? Por isso que veio o primeiro dilúvio. Por que Deus destruiu a primeira raça humana com o dilúvio? Porque o homem havia se perdido. Então Deus falou assim: eu tinha feito as coisas para os homens. Já que os homens se perderam, vamos destruir as coisas. Porque o homem amou mais as coisas do que as pessoas. Então o coração do servo é um. O coração do filho é outro. Nós temos que caminhar, crescer, para que o coração, nosso coração mude, se torne um coração de filho de Deus. Aí você vai entrar num acesso com Deus. Irmão, eu estou te falando, até fica difícil eu falar, é bom quando você prova. Você vai ver que você vai orar menos. Você vai dar mais ordem para o mundo espiritual para as coisas se manifestarem. O servo, ele ora muito. O filho, dá ordem. Você não vai ver Jesus orando. Me mostra na Bíblia algum versículo de Jesus orando. Verdade. Me mostra. É o único momento que ele ora, ele vai falar que ele falou assim: eu só estou orando porque eles estão ouvindo. Para que creia que o Senhor me enviou. Foi quando ele foi ressuscitar Lázaro. Mas ele não precisava fazer isso. Olha Jesus multiplicando o pão. Vai, te dou graça. Multiplicou. Botava a mão, curou. Ele dava ordem porque ele estava com acesso, porque ele era filho. Ele sabia que ele era filho. Na verdade, quando Jesus encarna, ele não sabia que ele era. Porque foi apagado da mente dele, que ele era Deus. Ele vai orando no ministério de infância, e à medida que ele vai orando, à medida que ele vai servindo, vai lhe sendo revelado que ele é o Filho de Deus. Quando ele chega a ser tentado, com 30 anos, ele já tinha certeza que ele era. É igual você, é igual eu. A gente vem para a igreja, não sabe o nosso propósito, mas é fazendo essa obra que aos poucos o seu propósito vai sendo revelado. HPP, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu gravei o HPP para mim não esquecer. HPP, habilidade, paixão e propósito. A sua vida está nisso aqui. É isso aqui que tem que ser a sua vida. HPP, habilidade, paixão e propósito. O que vai fazer a sua vida destravar é quando você colocar isso aqui em prática. O que você tem habilidade? Pastor, é cantar. Tem paixão? Tem, é o seu propósito. Qual é a sua habilidade? O que você faz bem? O que você faz? Assim, não precisa ninguém. Sabe aquela coisa que você. Eu, por exemplo, não consigo cantar. Não é minha habilidade. A minha habilidade está em ensinar. Eu consigo ensinar. E eu tenho paixão por ensinar, regado no propósito. O seu propósito está em HPP. Vamos ver se a gente repete isso aqui. O meu propósito é HPP. Habilidade, paixão e propósito. Qual é o propósito do Neymar? Não, ele ganha dinheiro por causa do propósito dele. Se você começar a fazer isso aqui, você ganha dinheiro. Se você fizer isso aqui,
o quê? Consequência. Ó, é ser, fazer para ter, não é? A gente quer ter dinheiro para fazer o que os outros, para fazer o que o rico faz, para ser rico. Não é assim? Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer coisas que os ricos fazem e eu serei rico. Mas é ao contrário. Seja rico no seu interior, faça o que o rico faz e você terá dinheiro. A gente quer ter para fazer para ser. Na verdade, é seja, faça para ter. Verdade. Paixão, habilidade, paixão e propósito. Tudo que você é especialista, você ganha dinheiro. Pastor, tem como ser rico sendo costureira? Você conhece alguma costureira que é rica? Claro que tem. Estilista. Estilista de famoso aí que sabe. A minha esposa falou que tem vestido lá que chega lá que é R$9.000. Barato, tem uns de 20, tem uns de 30, tem uns de 100. Tem com pedreiro que ganha dinheiro, que faz rico? Tem? Algum marceneiro que faz móvel? Quem que ganha dinheiro? É quem está no propósito, quem tem habilidade, paixão pelo que faz. No lance do Neymar. Você acha que o Neymar tem habilidade para a bola? Tem ou não tem? Sabe que ele gosta de jogar bola? Ou ele chega assim, só tem que jogar bola. Não tem que ficar no dinheiro. Ele faz isso? Hã? Tem habilidade, tem paixão, se tornou propósito de vida dele. Por que você não ganha dinheiro no que você faz? Primeiro que você não gosta, você faz para o dinheiro. É Deus. Segundo que você faz mal feito, se tivesse habilidade você ganha dinheiro com isso. Fala, Senhor. Não, eu estou te falando porque eu apliquei isso na minha vida. Eu mudei toda a minha rota de vida. Tudo que eu estava fazendo está errado. Eu estou fazendo por causa do dinheiro. Isso não vai me trazer dinheiro. Eu arranquei tudo. Comecei a fazer o quê? Um propósito. Naquela paixão que eu tenho habilidade. Eu comecei a ver o dinheiro entrar. Porque o dinheiro é consequência. Ele não pode ser o pivô. Ele não pode ser o principal. Eu conheço gente que fez curso, faculdade, direito, se tornou advogada, não ganhava dinheiro, largou tudo e foi mexer com bolo, ganhar dinheiro. Entendeu? A nossa chamada está nisso. O que você faz? Qual é a sua habilidade? Qual é a sua paixão? Porque dentro daquilo que você faz para Deus tem uma paixão. Tem algo que você pagaria. Diga que você, pastor, isso eu pagaria para fazer para Deus. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Aquilo que você pagaria para fazer para Deus, você faria de paixão. Eu pagaria. Eu tenho certeza que o Neymar pagaria para jogar bola. Porque muitos jogadores queriam pagar para fazer o que o Neymar faz. Tinha uns meninos que eles pagavam de 20 a 30 mil reais para ter 10 minutos nos Gideões. O cara gosta tanto de pregar e sabe pregar, que eles apostavam de 10 a 30 mil por 10 minutos nos Gideões. Não sei se vocês sabem disso. O cara tinha uma mensagem gravada ali, que ele sabia que era aquela mensagem top. Ele chegava, botava lá no... Porque no Gideões tinha essa oportunidade. O cara colocava o papel, pagava, e quando tinha o culto, Gideões, eles recebiam uma oportunidade de 10 minutos. Aí o cara pegava o microfone, ele tinha que pregar aquilo que ele pregaria em 2 horas em 10 minutos. Se ele conseguisse fazer com que os Gideões levantassem, alguém gravando, ou colocasse no YouTube, explodisse, pronto, virou pregador. Está entendendo? O que as pessoas que vão gravar saber falar? A mesma coisa. Zeca Pagodinho, o cara que fez muito sucesso. Por que fez sucesso? Sabe cantar? Não estou dizendo que a gente gosta da música, né? A gente gosta da música, mas o cara tem uma habilidade para cantar, naquele ritmo que canta. Sabe o que ele falou? Irmão, eu ouço tudo, eu não vivo só na bolha do crente, eu ouço tudo, desde o cara lá do... Eu já vi culto
macumbeira lá no YouTube, isso quando eu vejo um. Olha o que ele estava falando, eu fiz tudo para dar errado. Eu não ia no show, chegava atrasado. E estourou. Deve ter feito alguma oferta para os orixás, né? Mas né? o importante é que pega o microfone e canta. Canta. Que é difícil também o cara ser muito ruim no canto e não fazer sucesso. Né? Eu não gosto muito de futebol não, tá, irmão? Não sou de ficar assistindo não, mas eu acompanho os resultados. Tem o tal do Ronaldinho, aquele dentuço. Sabe como é que é o apelido dele? Quem lembra do apelido dele lá na época que jogava? Vocês que gostam. Ele tinha um apelido que dava para ele. Bruxo. Porque o cara tinha tanta habilidade com a bola. Até hoje, né? Quem vê, eu não gosto de futebol, não. Eu gosto de resultado. Eu vou ver o vídeo porque eu quero ver o resultado. Por que o nome do cara é bruxo? Por que botaram esse apelido? Porque o cara faz umas coisas com a bola. Com uma habilidade. Você fala, não é possível. Será que tem paixão? Hã? Olha a história dele. Chinelo, sem chuteira, no chão batido. O pai falando, vai jogar, vai jogar. Ele também, o próprio Messi estreou nele também. Entendeu? Então, se a sua vida não está baseada nesses três pilares, pode perceber que a doutrina é tripartida. Tudo que é de Deus é tripartido, tá, irmão? Tudo de Deus é tripartido. Aqui está o segredo do seu propósito. HPP. Habilidade, paixão, é o meu propósito. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu já sabia o que era. Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha chamada? Ensinar. E agora, a habilidade, você pode se tornar maestria. Que quem já canta bem, imagine se ensaiar. Imagine se fizer curso de canto. Imagine se treinar. Porque é Ronaldo, né? Não, é aquele que faz é futebol também. Cristiano Ronaldo. Tinha paixão? Você acha que ele treinava? Mais do que os outros. Até hoje. Não é porque você é bom que você não precisa. Foi por isso que o Romário caiu. Porque era bom. Mas começou a se achar o rei, parar de treinar, despegou. Teve que se abaixar, ser deputado. Para não ficar sem dinheiro. Estava correndo de perder o patrimônio. Você é bom no que você faz? Sou, pastor. Então treina. Então sabe. Faz mais que os outros. Adquire mais conhecimento. Treine mais. Para você se tornar maestro. Com maestria. Esse nível de maestria é comparado a uma orquestra em que todo mundo está sintonizado. O que você faz tem que encantar as pessoas. É Deus, aleluia. Você fez isso? Você vai ter resultado. Tem um cara lá na Vila Velha, a oficina dele é no fundo de quintal. Pastor, por que você fala que é fundo de quintal? Porque geralmente alguém coloca uma oficina, coloca na principal. Porque quer ter vitrine, quer ser visto. A dele é no beco. Difícil chegar, irmão. O cara só mexe com caixa de marcha automática. Não tem ninguém que tem carro automático que conhece a oficina do carro. Você chega lá e fala assim, eu queria mexer no meu carro. Ele fala assim, deixa eu pegar seu nome aqui que eu não vou agendar, igual o SUS. Vai daqui 30 dias. Daqui 15 dias, semana que vem. Você não consegue chegar lá e fazer o serviço. Tem 4 elevadores, tem 4 carros em cima, 4 carros embaixo. Forma o pagamento, somente o dinheiro. Tem que entrar na fila. Por quê? Porque é bom, é especialista. Enquanto as autorizadas cobram de 10 a 15 para mexer na caixa, ele faz por 7. Menor sinistro, ele é 7 mil, tá? Ele cobra 7 mil para mexer. Vai trocar um óleo? 2 mil, 1.500. O ticket médio dele é 2.000, 1.500, só no dinheiro. Pastor, tem quem paga? Tem que entrar na fila para poder ser atendido. Por que, igreja? Porque se tornou especialista.
Sabe aquela pessoa que é generalista? Que sabe fazer tudo? Não é bom em nada. Não ganha dinheiro. Não é bom em Sabe nada. fazer o quê? Eu canto, eu danço, eu toco pandeiro, eu toco violino. Mas você é bom em quê? Não, eu faço tudo. Eu sou skill. Faço tudo, um pouquinho de cada coisa. Não ganha dinheiro. Não é bom em nada. Todo médico que vai fazer medicina, ele tem que decidir na carreira dele o que ele vai ser. Porque quando ele está estudando, ele conhece um pouquinho de cada coisa. Mas são poucas aulas do corpo humano. Mas para ganhar dinheiro tem que ser o quê? Qual é a sua especialidade? É cardiologia? É obstetria? É o que é? É cirurgia? É cirurgia plástica? O que você escolhe? Tem que escolher alguma coisa. Tem que direcionar. Chegou um ponto aqui que você fala assim, agora tem que perder esse caminho aqui. Até no Evangelho é a mesma coisa. O que você faz na aula de Deus? Ah, eu canto, eu danço. Não, mas qual é a sua especialidade? Dança. Porque os ministérios são dados segundo a especialidade. O seu ministério vai ser em cima da sua habilidade, em cima do seu talento, do seu dom. Aleluia. Agora você imagina que Deus te dá um dom e te dá um ministério que não tem nada a ver com o que você faz, com o que você pode fazer. Misericórdia. Entendeu? Agora, toma cuidado, porque às vezes o coração te engana. Porque quando canta, tem plateia, eu quero cantar. Aí não. Isso não é propósito, não. Isso é vaidade. É verdade. Aí você vai ter um conflito com você mesmo. Porque eu tive que abrir mão de igreja cheia para fazer o meu propósito, de ensinar. Porque para ter igreja cheia tem que fazer curso, tem que ter culto show gospel. Tem que convidar pregador de fora, tem que chamar cantor, tem que fazer festa, tem que viver a igreja assim. Para mim ter uma igreja cheia, eu tinha que fazer isso. E eu optei por quê? Por ter uma igreja vazia. Eu tenho certeza que vai encher, mas ela leva tempo. Enquanto isso, vamos usando dons. 1, 2, 3. Então, olha o que Jesus está falando. Não perca o Mateus não, nós estamos aqui em João só passando por aqui. O filho, ora, o servo não fica para sempre. Quem fica para sempre? O filho. Pastor, eu ainda sou servo. Se converta em filho de Deus. Sua vida vai ficar um pouquinho mais fácil na caminhada. Vamos lá para Mateus? Deus. Mateus 11, né? Vai lá. Mateus o quê? 11? É 11, Mateus? Sim, o que foste ver? Um homem rico? 11:8. Ao 7. Partindo dele, começou Jesus a ensinar as turbas a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se tragem ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, muito mais do que um profeta. Porque de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que? O que está querendo dizer aqui? De posição. No reino haverá posições. A diferença daquele que fez o corpo mole, daquele que serviu com sinceridade, é a posição que você vai ocupar no reino. Quando Cristo voltar, e ele vai implantar o reino milenar, que é um período de 1000 anos de governo na terra, real, político. Não tem nada espiritual nisso aqui não. Não é nada assim sobrenatural, no céu, não. É na terra, com o corpo.
Entendeu? O reino político. Vai ter gente na terra. Então, as pessoas serão ressuscitadas, vão passar pelo tribunal de Cristo, e cada um vai receber o quê? Ou galardão, e tem níveis. Diga comigo, galardão terá níveis. Diamante, ouro, prata, madeira, ferro, platina, capim. Se você foi fiel, diamante, honra, poder lhe será dado. De acordo, pastor, como é que eu sei? Eu tenho que ganhar, por exemplo, 1 milhão de almas, tem que ser um grande pastor como o Silas Malafaia? Não. Você tem que saber exatamente o que Deus chamou. E naquilo que Deus chamou, Ele vai te cobrar exatamente naquilo que Ele te chamou. Se Ele te deu, no meu caso, meia dúzia de pessoas, eu vou responder por meia dúzia de pessoas. Se eu fui negligente por meia dúzia de pessoas, eu serei responsável por meia dúzia de pessoas. Se Ele me entregou 50 mil pessoas, eu vou responder por 50 mil pessoas. Irmão, tem gente que Deus só deu para ele, só o corpo dele já está pisando na bola. Não consegue governar nem o próprio corpo. Ele não consegue nem salvar a sua própria alma. Né? Pastor, mas você não disse que não tem. Mas a alma ela é salva pela obra. Ela é salva pelo governo que você tem sobre ela. O cara está se perdendo a salvação da alma dele. Ele não vai para o inferno, mas ele está perdendo o galardão dele. Porque nem o corpo dele ele consegue dominar. Porque só consegue liderar outros quem a si mesmo já é líder. Eu lembro uma vez uma irmã que ela fez um gesto bonito, que ela queria presentear a esposa do bispo. Era o aniversário dela, mas ela queria, na verdade, presentear a esposa do bispo com o bolso dos outros. Por quê? Ela inventou de fazer uma cesta de chocolate para dar para a esposa do bispo, honrar ela. Como ela não tinha dinheiro, ela inventou de fazer uma lista de coleta quem podia contribuir. Quem contribuir, 1 quilo de chocolate. Era colocado o nome. E você ficava até sem graça, não dá. E se você não bota o seu nome, né? Engraçado que ela era tão sincera, e isso é um ponto positivo para ela, que ela não colocou, ela não deu. Mas ela pegou a cesta e entregou. Eu falei assim, não faz isso, na época era diácono. Estava em prova para diácono. Eu falei assim, você tem que convidar todo mundo que contribuiu, para todo mundo entregar junto. Por que só você não entregar? Ela queria ofertar com o bolso dos outros. Chegar lá com a cesta, ela chegar com a cesta. Em nome da igreja, receba. Eu recebo o abraço. Que bom, né? Ela queria o presente. Ela queria agora a fama. Eu falei bem assim, não faz isso. Você tem que marcar com todo mundo, para todo mundo ir lá. Todo mundo contribuiu. Vê os irmãos que contribuíram na lista. Deixa eu ver a lista. Eu li a lista e falei assim, o senhor não está aqui. Por que o senhor não está aqui? Porque ela se fez de miserável. E lá a gente tinha o costume seguinte, ninguém, os que começam a obra, não tem que dar exemplo. Não tem como eu chegar para você e falar assim, não, vamos contribuir aqui com o piso da igreja. E eu não dou uma prestação do piso. E fica fácil eu pedindo contribuir. E ainda pedia mais, né, daquele que eu tinha. E outra, na verdade, eu falei 1 quilo, mas na verdade era uma cesta de chocolate. Não tinha estipulado que era 1 quilo ou meio quilo. Um serenata já era uma contribuição. E houve uma questão lá que eu apertei, ela chorou, fui falar com o líder veio falar comigo, eu falei assim, mas eu sou sempre o senhor, que a gente tem que ser exemplo. Por que ela não pode ser exemplo dos irmãos? Aí, porque a irmã tadinha, né? Aí eu falei assim, tá, mas ela no serenata custa 50 centavos, né, Gustavo? Não foi estipulado que era a quantidade, qualquer um podia dar o que quisesse. Um batom, 1 quilo, meio quilo, e minha irmã tinha oferecido ela comprar para ela fiar, para pagar depois.
Então, você tem que ser o líder, ele tem que ser o exemplo. Olha o que Jesus falando, eu na verdade lavei o pé de vocês para que vocês vissem e fizessem de exemplo. Se eu sendo maior lavei os pés de vocês, vocês não podem achar que são tão grandes que ninguém não pode servir ninguém. O exercício de Jesus é o seguinte: entre vocês eu tenho maior, um serve o outro, porque na verdade para o mundo espiritual o maior é o que serve. Quanto mais eu sirvo, maior eu me torno. Então, em verdade, então Jesus está falando assim: no reino, quem for menor no reino vai ser maior do que João. Isso mostra que João não foi, ele não vai reinar. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. A salvação não pode ter esforço. Diga comigo, a salvação não pode ter esforço, não pode ter dor. Agora o reino tem que suar a camisa e derramar sangue. Diferente, está vendo? Tem que ir até o sangue derramar. Então quando alguém chegar para você e falar assim que você tem que se esforçar para ser salvo, você fala assim: não posso, porque senão invalida Cristo. Mas a posição do reino eu tenho que sangrar. Fala, Breno. Bota a pressão e faz a pergunta. Por que de um não pode, o outro tem? De um, você falou que não tem que se esforçar. E o de outro tem que suar e... Porque a igreja erradamente ensinou que a pessoa tem que se esforçar para salvar a sua vida e não ir para o inferno. E é o que a gente tem ensinado há 4 anos ou mais nessa igreja, que já vai fazer 6 anos, é que a salvação ela é um presente, não esforço. Eu não faço nada para... Quando eu falar salvação, você já logo pensa em inferno. Porque a salvação que a igreja ensina há 100 anos é o quê? Não ir para o inferno. Para mim não ir para o inferno, eu não preciso fazer nada, só crer. Eu não preciso parar de fumar, eu não preciso dizimar, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me batizar para mim não ir para o inferno. Eu acho massa que ela faz assim, sermão de crer, porque eu mexo lá dentro, irmão. Eu quero arrancar até o último edificação errada, aquilo construído na mente de vocês erradamente. Pastor, então quer dizer que não precisa ir para a igreja não? Não. Eu faço de propósito, intencional essas falas, porque eu sei que lá dentro foi plantado você que tem que fazer alguma coisa para mim para o inferno. Deixa eu te fazer uma pergunta. E mostra alguém que por dom recebeu o dom de cantar e cantava para Jesus e depois foi para o mundo e perdeu o dom. Me mostra alguém que tinha dom de revelação, dom de línguas, e depois que se desviou foi para o mundo e perdeu o dom. Ninguém. Me mostra. Me mostra na Bíblia o diabo perdendo o seu dom, porque se tornou diabo. Tem alguém? Em Romanos capítulo 11, versículo 29 está assim: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não é como nós, que dá e se arrepende de ter dado. Lembra aquela mulher que deu um relógio para o marido, depois descobriu que o marido estava com a amante, se arrependeu de ter dado o relógio? A gente se arrepende, Deus não. Diga comigo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se um dia, diga comigo, se um dia Ele resolveu te dar a salvação, nunca mais você vai perdê-la. Porque ela não é por ato nosso, é um presente. Se você acha que eu estou inventando, vai lá em Romanos 11, versículo 29, que você vai ler. Os dons e a vocação de Deus não tem arrependimento. Quem se arrepende é o homem. Se um dia Ele te tirou do inferno, você pode desviar, não é que você
deve fazer isso. Eu estou futucando, eu estou falando que eu falo essas falas de propósito, para mexer lá dentro do seu interior, para você não validar o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz assim, ó, Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom. Diga comigo, é um dom de Deus. Se um dia Deus te deu o dom de revelação, nunca mais você vai perder. Pode ir para Macumba, lá você vai revelar também. Se um dia Deus te deu o dom de curar, diga comigo assim, o dom de curar. Você pode ir para Cracolândia, que lá você ainda vai curar alguém. Nem o diabo, irmão, perdeu o dom. Tem todos os dons nele. Porque nós é que se arrependemos, nós é que chegamos assim, nossa, investi tanto nesse cara, e cara, agora eu quero. Uma vez que o irmão estava se convertendo, eu era novo convertido também, assim, tinha uns 4 anos que eu estava na igreja, e eu tinha um terno, que não cabia em mim, mas cabia no menino. Eu estava empolgado porque eu tinha ganhado pela alma para Jesus, dei o terno pro menino, era só o paletó. Aí eu falei, arruma a calça, bota o paletó, porque todo mundo usava a terno. Na outra semana eu me desviou, eu fui lá buscar o terno. Aí ele parava, não faz isso não, auxiliar, faz isso não, vou lá buscar, que desperdício, faz isso não, você já deu, agora deixa eu, não, tem lá buscar. É igual a igreja, os crentes é assim. Hoje você levanta a mão, Jesus te salvou, lá, abraça o irmão, beija ele, você é de Deus, está conosco, meu irmão, o cara está fraco, vigia. Está no inferno. Sai não, irmão. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus comprou com o seu sangue para Deus as almas dos que foram salvos. E ele vai dizer: nenhum daqueles que o Senhor me deu, eu perdi. Aleluia. Uma pergunta para o Breno: por que um não tem que ter dor? É porque a igreja ensinou que a pessoa tem que se esforçar para não ir para o inferno. Porque se ele não se esforçar, ele perde a salvação. Ele não perde a salvação do Espírito. Ele não vai para o inferno. O que ele perde é a posição no reino. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se o ímpio não se converter dos seus maus caminhos, pecando ele dos seus pecados, morrerá. E se o justo confiar na sua justiça que praticou e pecar, eu não me lembrarei, diz o Senhor, de tudo que ele fez. No pecado que ele pecou, morrerá. O que esse versículo está dizendo é o seguinte: eu estou salvo, estou fazendo a obra, 10 anos, 20 anos. Se depois de 25 anos eu construir uma carreira, eu tenho ali coroas, posição, governo, eu tenho muitas coisas guardadas para o dia do juízo, dia do tribunal de Cristo. Se eu pecar, resolver adulterar, negar Jesus, escandalizar a obra, o que Deus vai fazer? O que ele tem aí no depósito? Arranca tudo. Perdeu. É como se eu começasse do zero. Aí eu me arrependo. Depois de um ano no pecado, eu volto a fazer a obra de novo, estou arrependido, entendi que estava errado. O que aconteceu comigo? Eu vou para o inferno? Não. Tudo que eu fiz, perdeu. Vai ter que começar do zero. É isso que a Bíblia fala. Que o galardão você perde. Depois você lê lá, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que é como uma pessoa que passou pelo fogo. Imagine que a sua vida é uma casa. Tudo que você fez para Jesus está dentro dela, é mobiliada. Está com televisão LCD, está com quarto, está com freezer, está com cama, tudo melhor. Uma mansão. Uns estão construindo uma mansão, outros têm um barraco, outros têm um apartamento. Paulo vai dizer assim: cada um tem uma obra, que ele compara com uma casa mobiliada. Quando ele peca, imagine que essa casa pegou fogo. E a pessoa está lá dentro em chamas. Alguém vai dizer assim: fulano, sai daí que você vai se queimar. Ele fala: não posso, eu tenho minha televisão, eu tenho aqui minhas coisas. Sai daí que você vai se queimar, você vai morrer queimado. E aí ele sai de lá, todo chamuscado. Aí ele poupou a vida
teve, mas tudo que ele tinha se queimou. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, para a gente ver isso aqui, a gente fecha aqui. Eu nem falei nada, irmão, nem comecei. 1 Coríntios capítulo 3. A minha esposa fala comigo, você tem que ler o texto, senão os irmãos vão achar que você está falando de você mesmo. Três. Acharam? Eu, irmãos, não pus vos falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, não como manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda podeis agora, porque ainda sois carnais. Pois há havendo entre vós inveja, contenda, divisão. Não sois porventuras carnais, andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não porventura sois carnais? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelo quais credes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Sempre o mérito de Deus. Pelo que também, nem o que planta, nem é coisa alguma, nem aquele que rega, mas Deus que dá. Ora, o que planta, o que rega, são um, mas cada um receberá o seu, segundo o seu trabalho. O trabalho está envolvido com o reino, nunca com a salvação. Quando alguém disser para você que para se salvar você precisa fazer alguma coisa, você já logo dá um X, não pode. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia e estiver falando de trabalho, de obra, de qualquer coisa que soa, que tem esforço, você vai sempre ligar ao reino. Entendeu? Tem que ter alguma coisa? Reino. Paulo está dizendo assim, trabalho, o galardão é segundo o trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo vai comparar a igreja com um edifício e com uma plantação. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Adriana, quiser ver, não? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, aí vai dizer, prata, pedra preciosa, esses três elementos, ouro, divindade, prata, redenção, pedra preciosa, os dons do Espírito. Eu só posso fazer alguma coisa para Deus nesses três pilares, ouro, prata, pedra preciosa, segundo a redenção, prata, divindade, pelo mérito de Deus, porque Deus me mandou. E pedra preciosa é um dom do Espírito Santo. Se não for por esses três pilares, tudo que eu fizer vai ser em vão. Paulo vai dizer assim, porque essas três coisas suportam fogo. Essas três coisas, a pedra preciosa, o ouro e a prata, suportam fogo. As outras, que são coisas humanas, desejo humano, intenção humana. Eu posso abrir uma igreja, porque Deus mandou. Debaixo de Cristo, para redenção, para salvar almas. Com os dons do Espírito Santo, a cobertura do Espírito Santo, eu vou abrir uma igreja. Com tudo que eu fizer aqui dentro, está protegido. Toda obra vai ser o quê? Presenteada, galardoada. Agora eu também posso abrir uma igreja, porque eu quis, porque eu queria dinheiro, porque Deus não mandou, eu que quis por mim mesmo, porque o meu próprio talento. Eu posso fazer as mesmas obras que uma pessoa faz por Deus, pelo Espírito Santo e pelos dons do Espírito, eu posso fazer humanamente. Agora o que vai acontecer quem abrir humanamente? A obra de cada um, versículo 13, se manifestará. Na verdade, o dia, esse o dia é o dia do juízo, a declarará. Porque pelo fogo será, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá. Está vendo que a obra está envolvida com galardão? Olha o que Paulo vai dizer acerca da salvação. Se a obra
versículo 15: se alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas, diga comigo, mas o tal o quê? Está escrito na sua Bíblia, será salvo? Todavia, passado pelo fogo. Porque a salvação, o fogo da perda do galardão não envolve salvação. O tribunal de Cristo não vai ser para julgar a salvação. Porque a salvação não entra em juízo. Diga comigo, a salvação não entra em juízo. Romanos capítulo 8. Todo aquele que está em Cristo Jesus não passa mais em condenação. Não há possibilidade de você prestar conta da sua salvação. Porque é um ato exclusivo de Deus, é um presente. Você não presta conta da salvação. É um ato de Deus, é um presente. Não tem como você falar, eu perdi. Não tem como você perder. Se você me provar que alguém perdeu o dom de profetizar, o dom de curar, o dom de revelar, o dom de cantar, eu falo que você que perde, porque não perde. Não perde não, mas aqui na Cracolândia já tinha lá pastores, missionários, chega lá, foi até na época da Cagos mesmo, que eu levei o pessoal para ver como que é, né, o negócio, porque só queriam louvar, só queriam fazer umas coisinhas, as meninas, né, que estavam aqui, queriam fazer umas coisinhas por baixo, não queria fazer mais, só que aquilo ali estava bom, eu falei, então eu vou fazer uma coisinha nova para vocês. Aí tinha os 2 carros que eu tinha e levei. Cheguei lá, tinha pastores, missionários, apóstolos, evangelistas. E a gente deixou de fazer o culto porque eles fizeram. Rondou, louvaram, pregaram, profetizaram, entregaram a revelação. Nós já fizemos entrega de marmitex na Cracolândia. De vez em quando a gente encontra uma dessas pessoas que estão lá na vida do tráfico, né, no usuário. Eles pedem para louvar. Irmão, você se surpreende. A voz, o dom, o jeito que louva. Louvo muito. Aí você pergunta, você louva bem? Eu louvava na igreja. Eu pregava na igreja. Eu era presbítero, era pastor. Vamos lá. Está aí, ó. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo. Todavia, alguém pode ser salvo, vai passar para a salvação, não vai dar nada. Meu pai, por exemplo, ele foi salvo. Meu pai se converteu no leito, pediu batismo, batizou, depois de 3 meses ele morreu. Meu pai não vai para o inferno, mas quando Cristo voltar, ele não vai reinar. Não tem obra, irmão. Meu pai não fez nada para Jesus. Não deu um dia de serviço para Deus. Eu sei que ele não vai para o inferno. Mas quando for ressuscitado, vai ter que trabalhar para nós. Quem for reinar, vai mandar nele. Está entendendo? Lembra aquela pregação que as pessoas faziam no leito de enfermidade? Aceita Jesus. Aí a pessoa no último momento, no último suspiro, ele levanta a mão e fala, eu aceito. Aí ela parte. Foi salva. Se ela creu de verdade, foi salva. Mas quando ela for ressuscitada, aqui ó, boleto, seja bem-vindo ao reino, paga 1000 anos. Tudo que você está fazendo agora, ele vai ter que fazer depois de 1000 anos. É o Deus de justiça. Entendeu? A diferença das prestações vai ser para quem sabia. Quem sabia paga mais. Quem não sabia vai pagar. Está entendendo? Então, quando você olhar, não olha assim, poxa, mas eu vou para o mesmo lugar que ele está botando para quebrar, porque é isso que a gente vê. Aí, na verdade, não é que a gente não aceita a salvação pela graça, a gente não quer dar para o irmão. A gente não aceita que o irmão que está pecando vai ser salvo. Você não tem problema com você, porque você se acha justo. As pessoas que condenam a salvação pela graça, não é que elas não querem, não aceitam que ela está salva, porque na verdade ela se vê salva. Ela não aceita que o outro que está pecando seja salvo. Então, para poder justificar ela mesma, ela quer condenar o outro. Vamos ficar de pé? Eu. Só para fazer uma pergunta que eu acho que é a dúvida de algumas pessoas. Está no meio, está trabalhando, está
Saiu, voltou. Começou a fazer as obras. Vai ter galardão? Ela vai ter que fazer tudo de novo. Tudo que ela ficou lá atrás,